Deus existe? Bom, eu acho que a primeira questão que a gente tem que ter sobre essa pergunta, se Deus existe, ou quem que é Deus, a gente precisa entender o que é Deus e ter a noção do que a gente procura para saber o que a gente vai encontrar, né? É a mesma coisa que sereia. Vou dar um exemplo agora de sereias. O que é sereia? E sereia existe? A sereia, né, existe. A sereia, ela é uma mulher, né, metade peixe e metade mulher, que enfeitiçava os marinheiros e levava eles para o fundo do mar. Essa é a descrição que temos de sereia. Então, a pergunta continua. Sereia existe? Sereia pode existir. Porém, isso é algo que depende do que você procura. Por exemplo, sereia, antigamente, eram mulheres, metade aves e metade mulheres, meio que arpias. E elas eram mulheres que afundavam os barcos. Elas não tinham muito a ver com peixe, e sim elas eram aves, mulheres aves. Então, se eu falar sereia é uma mulher ave, obviamente as pessoas não vão acreditar, porque elas vão procurar a mulher metade peixe, não metade ave. Então, se eu falar que eu achei uma sereia, a pessoa fala, me prova. Aí eu mostro uma mulher metade ave e metade mulher. As pessoas falam, não, isso não é uma sereia. Uma sereia é uma mulher metade peixe, não uma mulher metade ave. Então, mas uma sereia antigamente era uma mulher metade ave. Então, o que as pessoas procuram está ligada ao que elas vão encontrar, né? Então, sereia existe? Elas existem, sim. E eu provo por quê. O que deu início ao mito das sereias foram os avistamentos de animais marinhos, né? De mamíferos marinhos. Um deles, o peixe-boi, que se assemelha à silhueta de uma mulher, né? Embaixo d'água. E ele tem, sim, algumas características que se assemelham de uma sereia. Então, obviamente, ele é uma sereia. Entendeu? Só que ele não é uma mulher. Então as pessoas falam, então sereia não existe. Então eu acho que é o mesmo pensamento da questão se Deus existe ou não. Primeiro, qual é a imagem que temos de Deus, né? Qual é o contexto que temos do que é Deus? Para a gente saber o que a gente vai encontrar, né? Eu acho que é aí que... Acho que, na verdade, a pergunta não é nem se Deus existe, mas sim o que eu quero encontrar. Qual é que é o contexto que eu tenho de Deus, né? É um ET, é um alien, é uma inteligência superior, é um arquiteto, é um ser que tem conhecimento, é um homem como o Superman que tem poderes. É aberto a interpretações, assim como as sereias. Mas aí a gente vai entrar num outro sentido, num outro contexto. As sereias, né, elas têm a sua mitologia. E o universo também. A ciência, ela explica ou tenta explicar que tudo veio, né, de uma explosão, que tudo deu origem a isso. Só que a própria ciência diz que matéria inanimada não pode se tornar matéria viva. O que hoje é morto, um dia foi vivo. Mas o que nunca foi vivo nunca vai poder ser morto, porque nunca teve a vida. Então, matéria inanimada é o que nunca foi vivo, entende? Então, matéria inanimada não pode se tornar matéria animada. Ou seja, uma coisa que não tem vida, uma pedra, vamos supor, nunca vai se tornar um ser vivo. Porque uma pedra é uma pedra e ela nunca vai passar a ser vivo. Então, o planeta, vamos supor que aqui tinha micro-organismos capazes de sobreviver a altas temperaturas e tal. Para esse animal, para esses micro-organismos chegarem até aqui, eles devem ter passado por algumas coisas, né? Aí vamos levar em consideração que esses micro-organismos conseguiram sobreviver, como tem exatamente fungos e bactérias que consigam sobreviver a altas temperaturas, ao vácuo do espaço e tal. E esses micro-organismos se instalaram no planeta Terra. Aí,
Eles evoluíram para chegar até o homem. Eles evoluíram para peixes, de peixes para anfíbios, de anfíbios para répteis, de répteis para dinossauros, de dinossauros para mamíferos. Ou aí a gente começa a entrar numa veia aí de evolução. Mas e as árvores e as plantas? De onde elas sofreram uma espécie de evolução também? Entendeu? Como foi essa adaptação das árvores de onde veio, né, a primeira árvore, o primeiro vegetal? Porque a árvore, ela é um ser vivo, mas ela, diferente de animais, ela não anda sem animais para fazer com que ela se proliferasse. De onde veio essa primeira árvore, né? É uma pergunta, porque aí você fala, mas os animais foram evoluindo, e aí deu início à árvore. Mas de onde? A de um fungo que floresceu, aí se comeu. Para ter esse pulo de uma espécie para outra, tem que ter uma espécie de adaptação evolutiva, que eles chamam de seleção natural. Mas isso fica até plausível para os animais, mas chega nas árvores, fica estranho. Porque precisa ter tido uma primeira. Entendeu? E aí, esse é o problema. Aí eu vou usar agora um exemplo como uma linguagem figurada dos aviões. Hoje em dia eles estão criando até aviões, né? Que não vai demorar muito, acho que dentro de 10 anos eles vão conseguir criar um avião capaz de voar com uma autonomia de voo enorme e que consiga voar sozinho, decolar e pousar. E vamos supor que eles consigam colocar uma espécie de inteligência artificial dentro desses aviões e esses aviões consigam questionar. O avião, ele é pensado, né? Ele tem um pensamento, ele é pensado, a estrutura é pensada para o que ele vai encontrar em altas altitudes. O metal, o tipo do metal, o tipo do material, para que tenha uma certa, sei lá, a baixa temperatura faz o metal expandir ou diminuir. Tudo tem um pensamento. A asa é flexível, por quê? Porque senão ela quebra. Tudo é pensado. Esse pensado é de vários engenheiros. Um avião nunca poderia existir do acaso, porque o acaso ele tem um limite. Entendeu? O acaso ele tem um limite. Um ponto ali, ó, que ele não vai além daquilo. Por exemplo, se eu tiver uma moeda com uma coroa e com uma face e jogar lá pra cima, a chance de cair coroa e cair face é o acaso. Porque ela pode cair até pra um lado e pro outro. Depende de como eu jogar, do vento, do ar, do oxigênio, de como ela vai desacelerar. Tudo isso é o acaso. Mas se eu tiver uma moeda que as duas faces são as mesmas, qual que é a chance dela cair uma face que não está na moeda? Zero. Porque o acaso ele tem um limite, ele obedece sempre o que está ali na sua mão. Então um avião, para ele passar a existir sem a intervenção humana, seria o quê? Impossível. Se você falar assim com um avião, veio, por exemplo, assim, um vulcão explodiu, que cuspiu metal derretido, que caiu numa forma, que tem o formato de uma asa. Aí essa forma, o mar veio uma onda, bateu nessa forma, que fez outra forma com uma outra asa. E aí veio um raio que formou a estrutura do avião. Toda essa linha de questão, de acaso para surgir um avião, seria impossível um avião existir. Matematicamente dizendo, seria impossível. Então, o acaso ele tem um ponto ali que ele vai até ali, ele não vai além daquilo. Então, com essa questão, a gente consegue trabalhar que o avião ele é pensado. E para colocar o avião sobre aquele ambiente, né, hostil, que é a altura que ele voa, precisa ter pensamento, precisa ter uma lógica por trás. Uma questão logística. Então os arquitetos, os engenheiros pensam, o avião teve tal acidente, então a gente tem que fazer com o próximo avião com esse material, porque é nanana, babá. Então tem um pensamento. Aí a gente poderia chamar esse avião que o avião evoluiu, né? Os aviões evoluíram através da seleção natural de quais os aviões, mas tem um pensamento. Você entende que tem um pensamento que consegue entender que esse avião não deu certo porque a autonomia era menor. Esse avião não deu certo porque a autonomia não sei o quê. E esse aqui deu certo porque ele tinha tal coisa. Então vamos produzir mais desse avião com esse material. Você entende que tem um pensamento lógico que coordena essa seleção natural e que tem que ter tido pelo menos um pensamento para iniciar essa seleção natural? Que o acaso não iria conseguir criar
simplesmente isso porque os aviões que tinham uma autonomia de voo menor, não sei o que, com tal material, caíam mais e sobreviveram só os aviões com X material. Só que esse X material precisou ser pensado lá atrás. Ele simplesmente não iria ser criado do nada. Você entende que tem tido uma complexidade para chegar nesses protótipos do que seria o avião e aí a partir daí evoluindo ele? Então, a vida, eu acho que ela é em torno disso. Então, o que seria Jesus, ou Deus, ou o Criador do universo? Poderia ser um engenheiro de um avião. Ou poderia ser um arquiteto. Ou poderia ser... Entendeu? Mas tem que ter uma espécie de inteligência que tem conhecimento, pelo menos, da base, para conseguir alavancar uma estrutura. E aí, a partir dessa estrutura, você vai evoluindo ela através da evolução e da seleção natural. Que é o que aconteceu com os automóveis, com os aviões e tal, entendeu? Porém, precisa ter uma inteligência que dá esse pontapé, esse primeiro raciocínio, esse primeiro automóvel, entendeu? Falar que o acaso criou o primeiro avião é tão ilógico quanto dizer que o acaso sei lá, criou o primeiro animal, que por mais básico que seja, ainda é complexo, né? Por exemplo, os ossos das aves são ocos, mas como que um osso de uma ave... Quem pensou, a ave que nasceu com o osso oco, mas um avestruz nasce com o osso oco? Não, por quê? Porque ele não é adaptado ao voo, então ele nunca vai nascer com esse tipo de você entendeu? Que tem que ter um pensamento, se eu fazer desse jeito, talvez dê certo na evolução. Então sempre tem um contexto. É a mesma coisa com os aviões, com o ser humano, com os animais. Então Deus, na verdade, é um quadro sem uma forma. É um rabisco ali que cada um vê, né, como ele entende. E aí o que ele vai encontrar depende do contexto dele. Então é igual as sereias. Se eu procurar uma mulher metade peixe, metade mulher, eu nunca vou encontrar porque esse tipo de característica não existe. Mas o que deu início a uma sereia existe. Então aquilo poderia ser uma sereia. Dragões também existem. Se eu te falar que existe um lagarto que tem asa e consegue voar, você acreditaria? Mas existe. Mas ele não gosta de fogo e ele não voa de fato, ele plana. Existe um lagarto que tem uma pseudo-asa entre aqui as patas, né? Que ele consegue planar de árvore em árvore. Ele tem características básicas de um dragão. Concorda comigo? Porém, ele não é um dragão. Por quê? Porque um dragão gosta de fogo, mas tem dragão que não gosta de fogo. Tem dragão que tem asa, mas tem dragão que não tem asa. Então, o que a gente encontra depende muito do que a gente vai buscar, entendeu? Do que a gente pergunta, da nossa questão, da nossa... Na verdade, o que a gente encontra depende do que a gente entende daquilo, entendeu? Se eu procurar uma chave preta e só tiver chave vermelha, eu nunca vou achar chave preta, mas não significa que chave não existe. A mesma coisa Deus. Não significa que não existe um ser que tem uma espécie de inteligência que consegue coordenar tudo. Entendeu? Isso é óbvio. Mas se eu procuro aquilo que está refletido no que eu acho que é, eu nunca vou encontrar. Por exemplo, igual o dinossauro. As pessoas falam, não tem dinossauro na Bíblia. Mas lógico que não vai ter. Dinossauro foi inventar, a palavra dinossauro foi inventada ontem. Então, lógico que não vai ter dinossauro na Bíblia, que foi escrita 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Entendeu? Mas não significa que não tem dinossauro na Bíblia. Biomote. Entendeu? A descrição do animal se assemelha muito a um braquiossauro. Mas as pessoas elas têm um pensamento do que, como eu disse, elas procuram o contexto do que dizem para ela através das lendas, dos mitos e tal. Mas não significa que o que dizem para ela é de fato daquele jeito, mas também não significa que o que disseram para ela não existe, porque as pessoas aumentam, elas colocam coisas a mais. Mas pode ser que exista. Sim, lógico que existe. Pode ser que exista sereia, pode ser que exista dragão, como eu provei para vocês que existe. Entendeu? Mas não significa que ele vai ser de fato como eu acho que ele é ou como disseram que ele é. Concorda comigo? Obrigado pelo pensamento.